Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Agora que estamos em tempos do Campeonato da Europa, que para alguns pode ser uma grande alegria e para aqueles que não gostam de futebol pode ser um bocado aborrecido, mas enfim, está quase a acabar. Eu pensava que não deve ser nada fácil ser selecionador nacional. Não me estou a referir ao nosso Fernando Santos, digo selecionador nacional em geral. Ter de pensar nos jogadores que se vão levar para o campeonato, ouvir as críticas dos outros milhões de selecionadores de sofá que escolheriam certamente outros jogadores. Depois chega o momento dos jogos, aparecem os imprevistos, aqueles jogadores que não rendem aquilo que se está à espera, outros que se lesionam, e é preciso lidar com essas situações. Não dá para prever o futuro, como aquele chapéu selecionador nos livros do Harry Potter, que sabe como vai ser o futuro de cada um dos alunos de Hogwarts e os coloca na casa certa. Não, isso não acontece. Mas, além disto, há um grande número de jogadores que se podem escolher. E imagino que deve ser difícil pôr só 11 dentro do campo. Mas vamos deixar de lado um bocadinho o selecionador nacional e pensemos o que aconteceria se houvesse um selecionador mundial. Fazer uma seleção de todos os jogadores do mundo inteiro para jogar, bem, não sei bem contra quem, talvez contra os extraterrestres se eles existissem. Aí a dificuldade seria ainda maior em escolher os jogadores para pôr em campo. E agora vamos sair do campo da imaginação e vamos pensar num caso real, histórico, que nós lemos hoje no Evangelho. Uma seleção de pessoas que foram escolhidas em todo o mundo para anunciar o Evangelho. Não são 11, são 12, mas também não era para jogar futebol. São 12 pessoas que têm o privilégio de acompanhar o Messias, o Filho de Deus, que vão conviver com ele durante 3 anos inteiros. Deslocam-se com ele de um lado para o outro, dormem no mesmo local, almoçam junto do Mestre, jantam junto do Mestre, ouvem as suas palavras, vêm-no fazer curas e eles próprios fazem curas em nome de Jesus. São 12 pessoas escolhidas para absorver todas aquelas palavras e gestos de Jesus. Podemos pensar que é uma grande responsabilidade e talvez se pudéssemos escolher em todo o mundo, escolheríamos as pessoas que se destacavam em vários campos. No tempo do Senhor, não sei, talvez pudéssemos pôr Imperador Tiberio à baliza. Lateral direito, Séneca, filósofo destacado. Defesa central, Filão de Alexandria. E assim começávamos a construir uma equipa. Uma equipa cheia de talentos. Jogadores com sabedoria, jogadores com poder político, jogadores com boa memória. O que certamente não escolheríamos seriam as pessoas que tu, Jesus, escolheste. Assim lemos no Evangelho de São Mateus. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão o cananeu e Judas Iscariotes, que foi quem o entregou. Ainda por cima já se anuncia aqui nesta listagem quem é que fez o autogolo, Judas Iscariotes. Com certeza com estas escolhas nós diríamos que este selecionador não devia perceber muito do assunto. E no entanto, o selecionador é Jesus. Não há ninguém mais capaz do que ele de escolher quem quer, quem acha que é apropriado para esta missão. Os apóstolos com certeza tinham consciência de que não eram os melhores do mundo. Eram pessoas humildes que viviam
na periferia do mundo cultural, do mundo da política. Cada um deles sabia que tinha defeitos. Iam aprendendo a conhecer os seus defeitos e não pretenderam enganar Jesus. Pelo contrário, até ouvimos esta exclamação no Evangelho: Senhor, afasta-te de mim que sou um pecador. E Pedro tinha razão, era um pecador e continuou a ser um pecador. Também ele traiu Jesus na altura da paixão do Senhor. Mas depois arrependeu-se e foi confirmado por Jesus como o primeiro Papa. Os apóstolos conheciam os seus defeitos e não eram pessoas complicadas que procuravam dissimular, eram pessoas simples. Jogavam nesta equipa porque tinham sido escolhidos, mas sabiam bem quais eram as suas debilidades em jogo. São José Maria, no livro do Caminho, diz-nos: repara, os apóstolos, com todas as suas misérias patentes e inegáveis, eram sinceros, simples, transparentes. Tu também tens misérias patentes e inegáveis. Oxalá não te falte a simplicidade. Isto te pedimos nós, Jesus, porque também nós somos convocados por ti. Não para ser um dos apóstolos, esse lugar já está ocupado, mas somos chamados por ti para ser santos. Será que eu acredito mesmo nisto? Eu, santo, com aqueles defeitos que tenho, com aquela mania que tenho, aquela dificuldade, eu só sirvo para marcar autogolos. E, no entanto, o Senhor não se engana. E a partir do dia do nosso batismo, fomos convocados. Recebemos este chamamento para a santidade. Isto mesmo nos recordava o Papa Francisco naquela exortação que escreveu: alegrai-vos e exultai. Nessa exortação fala da santidade, do chamamento à santidade, e até se referia àqueles santos ao pé da porta. Dizia: gosto de ver a santidade no povo paciente de Deus, nos pais que criam os seus filhos com tanto amor, nos homens e mulheres que trabalham a fim de trazer o pão para casa, nos doentes, nas consagradas idosas que continuam a sorrir. Nesta constância de continuar a caminhar dia após dia, vejo a santidade da Igreja militante. Pessoas normais, cada uma chamada ao seu modo, mas todas elas com este chamamento à santidade, que é o mesmo chamamento que eu, que tu, que nós temos. E cada um de nós também deve descobrir o seu caminho para ser santo. Isto dizia também o Papa ao comentar um documento do Concílio Vaticano II em que se dizia que, seja qual for a sua condição ou o seu estado, todos são chamados pelo Senhor à perfeição do Pai, cada um por seu caminho. E o Papa Francisco explorava um bocadinho esta ideia, cada um por seu caminho. E dizia, entre outras coisas, que nós não devemos desanimar quando olhamos para modelos de santidade que nos parece que são inatingíveis. Eu nunca serei como São Francisco de Assis. Eu nunca serei como a Madre Teresa de Calcutá. Poderíamos nós pensar. Dizia o Papa que há testemunhos de santidade que são bons, que são úteis para nos estimular, mas nós não devemos, a nossa vida não deve ser copiar a vida de outros santos. Cada um deles teve o seu caminho. Tiveram em comum, isso sim, o procurar ser como Jesus. E esse deve ser também o nosso objetivo. Senhor, mas como é que eu sei qual é que é o meu caminho específico para chegar à santidade? Tens de ser tu a dizer-me, tens de ser tu a revelar-me, porque és tu quem chamas. Para isso, ajuda-me a fazer como os apóstolos, a pôr-me a jeito, a estar perto de ti, a não desistir de fazer os meus tempos de oração, a procurar ter momentos de silêncio onde me disponho a ouvir a tua palavra, não só na oração pessoal contigo, mas também na Eucaristia, na ação de graças, até mesmo nas coisas que vou fazendo ao longo do dia, coisas mais normais. Senhor, ajuda-me a encontrar-te nesses momentos
e a perceber o que é que tu me pedes, para que é que tu me convocas na minha vida e em cada dia. Se Jesus é aquele que nos chama, se é Ele que nos escolhe, que se é o nosso selecionador, o treinador principal, vá lá, não sobram muitas dúvidas sobre quem será o treinador adjunto. Só pode ser Maria. É ela que nós agora pedimos. Ajuda-nos a corresponder ao chamamento do teu Filho. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.